Utilização de escalas para a Polícia Militar de Minas Gerais, uma questão fácil que você precisa garantir na sua prova caso esse assunto apareça. E não se engane, depois da atualização do edital de raciocínio lógico-matemático, esse assunto já apareceu 2 vezes no CFSD, na prova para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Heitor, por que um assunto fácil? Nós temos apenas uma fórmula e uma observação específica dentro do assunto utilização de escalas. Então, aqui não há segredo. É uma aplicação direta da fórmula, com essa observação, obviamente, que você precisa gabaritar, garantir esse ponto dentro da sua prova, beleza? Nós vamos resolver aqui 4 questões sobre utilização de escalas e depois eu mostro uma revisão sobre esse assunto, uma revisão muito breve. Heitor, por que eu não reviso primeiro e depois eu faço as questões? Ciência da aprendizagem. Primeiro você testa, primeiro você reflete sobre o tema, busca as informações ativamente e depois você faz uma revisão. Ora, caso você faça uma revisão primeiro, antes das questões, querendo ou não, você está roubando ali para o seu cérebro, beleza? Você está facilitando o seu trabalho. E lembre-se, são dificuldades desejáveis, essa dificuldade de realmente lembrar a fórmula, o conteúdo, os conceitos, são essas dificuldades que te ajudam na memorização de longo prazo, beleza? Então, vamos para as nossas questões sobre utilização de escalas, sobre ciência da aprendizagem. É assim que nós ajudamos os nossos alunos dentro do método Gabaritando, sempre com embasamento científico em relação aos estudos. Então, aqui também para você. A primeira questão: nos projetos arquitetônicos, a escala de representação é a relação do tamanho do objeto no desenho e suas reais dimensões. Em um caso hipotético, suponha que há uma planta de um projeto de pavimentação com a escala indicada de 1 para 500, sem a cota da largura do referido pavimento. A dimensão real da largura desse pavimento, sabendo-se que esse valor em projeto é de 6 centímetros, é de... Então, a questão aqui ela até nos ajudou, trouxe o conceito do que é uma escala de representação. É a relação do tamanho do objeto no desenho e suas reais dimensões. Ou seja, a escala é uma razão entre a medida do desenho, a medida representada, sobre a medida real. Porém, eu já tenho o valor dessa escala, ele já trouxe para mim. Ele trouxe de 1 para 500, beleza? Ele entregou essa razão. E ele também entregou o quê? A dimensão real da largura desse pavimento. Ele, em projeto, né, sabendo que esse valor em projeto é de 6 centímetros. Na verdade, o que ele trouxe, então? O valor do desenho. No desenho, esse pavimento, ele tem 6 centímetros. Então, ele busca qual valor dentro dessa questão? O valor real, beleza? Então, eu tenho essa escala, 1 para 500. Eu tenho o desenho, 6 centímetros, importante essa unidade de medida, e eu busco aqui o meu valor real. Pronto, eu tenho uma igualdade, posso então realizar aqui uma multiplicação cruzada. O meu valor real vezes 1 é igual ao meu próprio valor real, 6 vezes 500, beleza? Então aqui eu tenho o quê? 30, ou seja, 3.000 centímetros. Heitor, por que centímetros? Ora, porque eu já trato aqui anteriormente 6 centímetros. Então, meu resultado está em centímetros, beleza? E aqui um ponto de observação, as alternativas, eu tenho metros, todas as alternativas estão em metros, então eu preciso de realizar essa transformação. Eu sei que existe uma relação entre metro e centímetro.
1 metro é igual a 100 centímetros. Portanto, x metros está para 3.000 centímetros, o meu resultado. Aqui, quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar 3.000 sobre 100. Posso simplificar 0 com 0, na verdade é uma simplificação por 100, tanto o meu numerador quanto o meu denominador, e encontro aqui 30 metros. Obviamente, num cenário de 3.000 centímetros, a única alternativa viável é aquela que tem uma relação com esse valor. Portanto, gabarito na letra C, 30 metros é a dimensão real da nossa largura, beleza? Agora, a questão de número 2. Sabemos que a distância real entre duas cidades é de 150 km e que a sua representação em um mapa equivale a 2,5 centímetros, é correto afirmar que a escala adotada nesse mapa é de... Nós vamos partir do mesmo princípio. Qual o princípio? A escala é igual à medida do nosso desenho, a medida representada, sobre a medida real. Esse é o princípio básico da escala, é uma razão. Aqui eu coloco, portanto, esse princípio sobre o valor real. Beleza? Essa é a escala. Ora, nesse caso eu tenho o valor representado, ou seja, no mapa ou no desenho, aqui como eu estou colocando, que é 2,5 centímetros. E tenho o valor real, que é igual a 150 quilômetros. Veja, o exercício é muito parecido, o princípio básico é o mesmo, porém aqui ele me entregou o valor do desenho e me entregou o valor real. Eu estou buscando o quê? A escala. No outro exercício ele entregou a escala e o valor do desenho. E eu busquei o quê? O valor real. Todas as questões serão dessa maneira. O exercício ele traz duas informações e pede uma terceira, beleza? E aqui ele varia essas informações, beleza? Então o que nós temos nesse cenário, que a escala é igual a 2,5 centímetros sobre 150 quilômetros. Opa, aqui nós temos a informação, a observação que é muito, muito, muito importante. Eu não posso executar essa simplificação, essa resolução. Por quê? Porque as unidades são diferentes. Eu preciso sempre da mesma unidade de medida. Ora, ou centímetro no numerador e centímetro no denominador, ou quilômetro no numerador e quilômetro no denominador. Bizu, sempre faça a transformação do maior para o menor. Por quê? Porque caso eu faça do menor para o maior, eu vou trabalhar com vírgula, com casas decimais, beleza? Então, antes busque a relação existente entre quilômetro e centímetro. Heitor, calma, eu não lembro de cabeça, então vamos buscar. 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1.000 metros, beleza? Só que eu sei a relação básica entre metros e centímetros. 100 centímetros. Opa, aqui eu já tenho uma situação que me ajuda. Eu tenho um ponto de contato aqui, metro e metro, beleza? Aqui basicamente quando eu resolvo essa situação, quando eu encontro essas relações, o que eu vou ter basicamente? Que 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Ora, por que 100.000? Eu tenho 3 zeros e 2 zeros. Então aqui eu tenho os meus 5 zeros novamente, beleza? Então eu vou transformar, veja só, 150 quilômetros em centímetros. Eu já tenho essa relação, 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Veja, novamente, eu não preciso memorizar essa relação. Eu posso entender as relações mais básicas e depois descobrir isso na hora da minha prova, beleza? Sem problema algum. Então, 150 quilômetros, eu vou ter aqui x centímetros.
eu vou ter, então, 150 vezes os 5 zeros lá que eu tenho. 1, 2, 5. Beleza? Então, aqui eu tenho quantos centímetros? 15 milhões de centímetros. Então, eu vou reescrever isso aqui. A minha escala é igual a 2,5 centímetro sobre 15 milhões, caso eu não esteja aqui errado em relação aos zeros, beleza? Agora que eu tenho centímetro com centímetro, eu posso realizar aqui a minha simplificação. E aqui eu quero que você pense um pouquinho, Heitor, eu vou simplificar por qual valor, eu vou simplificar como? Ora, eu quero algo que tenha 1 sobre qualquer coisa aqui embaixo. Então, obviamente, eu vou ter que dividir aqui em cima por 2,5. Ora, como eu simplifiquei o meu numerador por 2,5, embaixo eu também simplifico por 2,5. Então, o que eu quero é 15 milhões dividido por 2,5, beleza? Basicamente, isso que eu busco aqui. Eu vou apagar essa relação aqui para a gente resolver essa nossa conta. Então, o que eu estou buscando é isso aqui. 15 milhões dividido por 2,5. Aqui um bizu. Eu posso fazer a conta, obviamente, de 15 milhões dividido por 2,5, mas eu posso também simplesmente fazer a conta com esses dois valores. E os demais zeros, eles serão o quê? Eles serão mantidos, beleza? Então, 15 dividido por 2,5, isso aqui é 6. E quantos zeros restaram para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 milhões. Portanto, a minha escala é igual a 1 sobre 6 milhões. Beleza? Gabarito, portanto, na nossa letra D. Beleza? Aqui eu trouxe um bizu, de novo. Dividi apenas o 15. Caso você faça uma divisão, você vai entender que chega num ponto que você simplesmente desce o zero. Beleza? Então, não muda absolutamente aqui. Você, da mesma maneira, tem que encontrar esses 6 milhões. O bizu mais importante é entender por que eu dividi por 2,5, tanto em cima quanto embaixo. Porque, na verdade, eu quero 1 sobre qualquer coisa. Então, eu vou sempre simplificar pelo valor que eu tenho aqui no meu numerador. Beleza? Outra questão, medindo-se uma figura retangular sobre uma planta em escala 1 por 200, obtiveram-se lados de 12 e 7,5. Identifique a alternativa que apresenta a superfície do terreno que o retângulo apresenta. Uma questão que trouxe utilização de escalas com geometria plana. A gente tem que descobrir aqui a medida real, tanto a largura quanto o comprimento do nosso retângulo, e depois a área desse retângulo, beleza? Uma questão bem legal. Então nós temos aqui a escala, nós sabemos desse princípio básico, o desenho, a medida representada, aqui eu estou colocando como desenho, porque foi a primeira definição do exercício. Lá na frente eu vou te mostrar a forma com outro nome, mas eu quero que você entenda que aqui é o valor do mapa, é o valor representado, é o valor do desenho, que seja, beleza? Sobre o nosso valor real. Essa escala, ela é 1 por 200. E eu tenho aqui duas medidas de desenho, duas medidas representadas. A primeira 12 e a segunda 7,5. Então eu vou fazer para os dois casos. 1 sobre 200 é igual a 12 sobre a medida real. Beleza? Então a medida real é igual a 12 vezes 200. Aqui eu vou ter 24
2.400. 2.400 o quê? Qual unidade? Ora, se eu tenho 12 centímetros, aqui é centímetros. Veja, as minhas alternativas estão em metro quadrado. Então, eu preciso fazer essa transformação. Aqui eu tenho 24 metros. Heitor, por que 24 metros? 1 metro é igual a 100 centímetros. E aí você faz uma regra de 3. Ora, quantos metros eu tenho em 2.400 centímetros? Beleza? Divido isso aqui por 100 e encontro 24 metros. Tudo bem? Vou colocar aqui para ganhar esse espaço. No segundo caso, eu tenho 1 sobre 200 igual a 7,5 sobre a outra medida real. Então, nesse caso, eu tenho 7,5 vezes 200. Isso aqui, 15. 7,5 vezes 2 é 15, né? 7,5 vezes 2 é 15. Com os zeros. Então, o que eu tenho é 15 metros. Essa é a segunda medida real que nós temos. E qual é a área, portanto, do nosso retângulo? A área de um retângulo, eu sei que é base vezes altura, ou largura vezes comprimento, não importa, ela é um lado vezes o outro. Nesse caso, o que eu tenho é 24 vezes 15, que é igual a 360. Ora, se eu estou multiplicando metro vezes metro, ou seja, 24 metros vezes 15 metros, eu encontro 360 metros quadrados. Portanto, gabarito na letra C, essa é a nossa terceira questão, beleza? Questão de número 4. Um detalhe em uma construção está situado a 15 metros de um ponto de referência. Para um desenho feito na escala de redução 1/2, determine o valor da distância que nele deve ser marcado. Então, nós temos a escala, beleza? Aqui ele trouxe de novo esse termo desenho, eu vou repeti-lo, sobre o real. O real nós temos, que é 15 metros. E a escala também, 1/2. Aqui ficou fácil para a gente. 1/2. Eu quero a medida do desenho. E eu tenho o real, que é 15 metros. Então, numa multiplicação cruzada, como isso aqui fica? Numa multiplicação cruzada, 15 vezes 1 é 15. 2 vezes o valor do desenho. Ora, esse 2 ele está multiplicando. Eu tenho uma relação, então, de divisão do outro lado. 15 sobre 2 é o valor do meu desenho. Aqui, 7,5. 7,5 o quê? Eu estou trabalhando com metros. 15 metros. Então, aqui eu tenho 7,5 metros. Esse é o valor do meu desenho. Vamos buscar dentro das alternativas? Nós temos alguns 7,5 metros? Não tem. Eu tenho 7,5 centímetros. Agora, eu preciso buscar essa relação. A letra D e a letra E, por óbvio, eu não marco. Beleza? A letra B também não, porque uma vez que eu tenho 7,5 metro, não tem como encontrar 7,5 centímetro, porque metro não é igual a centímetro. Vou buscar essa relação. 1 metro é igual a 100 centímetros. 7,5 metros é igual a quantos centímetros? Uma multiplicação cruzada. Eu tenho aqui, então, 750 centímetros, porque eu tenho 7,5 vezes 100. Portanto, 750 centímetros. Gabarito na letra A. Veja, nós fizemos todos os tipos possíveis. No primeiro exercício, nós buscamos o valor
real, beleza? O valor real da fórmula. No segundo exercício, nós buscamos o quê? A escala, beleza? E aqui nós buscamos de novo o valor real e depois nós buscamos aqui o valor do desenho. As três possibilidades nós trabalhamos. Heitor, o que eu preciso saber disso daqui? A escala é sempre a medida representada ou a medida do desenho ou a medida do mapa, beleza? Depende, cada banca trabalha de uma forma, traz um enunciado. O CRS, por exemplo, pode trazer no exercício que é o desenho, que é o mapa, que é uma medida representada, beleza? Sobre a medida real. Ponto importante, as unidades, elas devem ser iguais. Eu tenho que ter centímetro por centímetro, ou metro por metro, ou quilômetro por quilômetro. Caso eu não tenha, eu preciso realizar aqui uma conversão entre essas unidades. Bizu sempre dá maior para menor. Por quê? Para evitar o trabalho com as vírgulas. Beleza? Caso você tenha assistido até aqui, então, peço que você curta esse vídeo, compartilhe, já se inscreva no canal para que eu traga aqui mais conteúdos como esse para ajudar você nessa jornada rumo à aprovação. Espero que tenha gostado, um forte abraço e até a próxima.